nossa vida, e nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto da Epístola do Apóstolo Paulo, a Igreja aos Filipenses, capítulo 3, iniciando o versículo 17 até o 4:1, sob o tema Permanecei firmes no Senhor, que é o versículo 1 do capítulo 4, como Paulo diz. Pode sentar-se. Permanecei firmes no Senhor. Essa é uma súplica do apóstolo Paulo. Ele está falando, como ele diz no texto anterior, chorando. Para permanecer é primeiro preciso estar. O apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo: sede meus imitadores. A quem nós estamos imitando? Quando somos crianças, nós queremos imitar nosso pai, a nossa mãe. Quem de nós já não viu nosso filho, nosso neto, sobrinho, afilhado, pequenininho, colocando o chinelão do pai, tentando andar com aquele chinelo, com o tamanco da mãe, não é? Ele quer ser igual ao pai, quer ser igual à mãe. Ou de repente a menina vê a mãe passar um batom, pentear o cabelo, ela vai lá e faz aquilo também. Vê o pai colocar o sapato, aí o menino vai lá e coloca. A gente quer imitar o pai, a gente quer imitar a mãe. Quando vai para a escola, quer imitar os colegas, quer imitar os professores. E de repente vem a fase da adolescência e a gente começa a imitar também os colegas, mas começa a ter os outros ídolos. O cantor preferido, ele faz umas certas dancinhas e a gente vê todo dia na internet as meninas fazendo aquelas mesmas dancinhas, às vezes até umas dancinhas muito sensuais que o cristão não deveria fazer. A gente vê o menino fazendo o corte de cabelo do seu jogador preferido, colocando um piercing. A pessoa colocou uma tatuagem, quer colocar também, falando com a mesma gíria. As pessoas querem imitar, sempre estão imitando alguém. Mas e nós adultos? Nós estamos imitando quem? E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Uma pergunta que nós sempre de novo precisamos fazer: a quem nós imitamos? Nós temos algum tipo de filtro? O apóstolo Paulo iniciou o texto de ser de meus imitadores. Aqui ele não está falando com orgulho, com arrogância, com soberba, não. Ele está dizendo o seguinte: olhem para a minha vida, olhem o que eu era. O que ele era? Ele era uma pessoa muito bem sucedida, ele era um doutor da lei, ele era um fariseu, um dos líderes do povo. Ele era uma pessoa que vinha de classe média alta, fabricante de tendas. Ele tinha duas cidadanias, a romana e a hebraica. Ele podia andar livremente pelo império, sem passaporte, sem licença, nada. E de repente, quando Cristo abre os olhos dele, porque ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Por autorização dele, o primeiro mártir, Estevão, é apedrejado. E quando Cristo derruba do cavalo e abre os olhos, a vida dele muda totalmente. E tudo aquilo que para ele tinha grande importância, de repente perde seu valor e ele muda totalmente, porque a partir daquele momento, como ele mesmo diz, meu viver é Cristo. E se eu morrer, é lucro, porque eu vou estar com Cristo. É isso que ele está dizendo: imitem a mim. Não interessa a vida pregressa, o que vocês foram até esse momento. Se vocês agora são cristãos, então se dediquem totalmente a Cristo. E olha o que eu faço: eu procuro fazer o que Cristo fez, levar o Evangelho do Pai para aqueles que ainda estão perdidos. E eu faço isso de todas as maneiras, me fazendo tudo para com todos. Com os gregos sou grego, com os judeus sou judeu, com escravo sou escravo, com livre sou livre. Eu faço tudo para levar Jesus, para levar o amor de Deus, porque eu sei que as pessoas estão se perdendo. E eu não posso deixar sem fazer nada, porque eu sei como isso foi importante, foi valioso para mim. Então eu preciso fazer alguma coisa e eu imito Cristo, que fez tudo por todos para poder salvar alguns. Então sede meus imitadores. E não é o único texto que ele fala isso. Vejam, em 1 Coríntios 11:1 ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele sempre aponta para Cristo. Olha o que ele diz em Efésios 5:1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Eu falei antes no início,
que o filho quer imitar o pai. Porque o pai é o grande herói. O pai é que ama ele, é que protege ele. E ele pode confiar no pai. E agora Paulo está dizendo, então imitem para o pai. Se vocês são filhos dele, ele ama tanto vocês, que mandou Jesus, ame, imitem a ele. E aí, andai em amor como Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus. Nós vivemos em amor, nós amamos a Deus assim como Ele nos ama, nós procuramos seguir aquilo que Ele espera de nós como filhos amados. Nós retribuímos esse amor de Deus. Será? Lá em Levítico 11:44, Deus tinha dito: sede santos como eu sou santo. Isso é imitar a Deus. Santidade. E o parâmetro de santidade está nos 10 mandamentos. Ali nós temos o nosso guia, o nosso GPS. Como é que anda a nossa vida diante dos 10 mandamentos? Será que a gente imita mais Deus, Jesus, Paulo, ou outros que não nos querem bem, que não nos amam, que nunca dariam a sua vida por nós? Paulo fala chorando sobre aqueles que ele diz que andam entre nós, mas são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz: cuidado. Ele não está falando dos de fora, ele está falando de gente da igreja. Ele diz: tem tanta gente que entrou para a igreja e que não entendeu nada. Jesus sofreu e morreu sem precisar, ele fez isso por amor. Ele passou por aquela agonia dolorosa, como nós acabamos de cantar agora. Deus é o meu amado, porque Ele me amou dando a vida por mim. E aí essas pessoas entram na igreja e dizem: bom, agora eu tenho perdão, eu estou salvo, e agora eu vou viver como bem entender. E Paulo diz: não entenderam nada, não é assim. Ele está chorando, ele diz: eu estou tentando convencer eles que a vida do cristão é uma vida de entrega. Olhem para mim como eu faço, Paulo está dizendo. Eles não estão nem aí, vão na igreja quando querem, são, como disse, são relaxados, não levam Jesus a sério. E aí ele diz assim: o Deus deles é a barriga, eles querem comer, beber, se divertir, eles estão no caminho da perdição. Então não se deixem levar por essa má influência. Paulo diz: abram os olhos, olhem para mim. Não olhem para essas pessoas que estão criando um certo clima dentro da igreja que não é aquilo que Deus espera. Eles estão se perdendo e estão levando outros. Acorda. E eu pergunto: será que isso também acontece hoje, dentro da igreja? Paulo está muito preocupado. E aí ele termina dizendo: nossa pátria está nos céus, é lá que a gente vai ser perfeito, lá que a gente vai ter o sucesso, a glória. Não é aqui. Lá nós vamos ter o corpo glorioso, perfeito como Cristo é. Mas aqui, não. E o que se fala hoje nas igrejas? Venha buscar sua bênção. Venha buscar sucesso, prosperidade. É a mesma coisa em uma outra moldura do que Paulo estava dizendo. Cuidado. Esse evangelho da glória, da prosperidade, ele causa coceirinho no ouvido, ele agrada, mas não é isso que Jesus ensinou, não é isso que os profetas ensinaram. Olha em Jeremias, lá no texto de hoje, ele está na frente do rei, dos príncipes, para ser condenado à morte, porque estava proclamando arrependimento, conversão, apontando para a palavra de Deus. Ele disse: se me matar, tudo bem, mas eu estou falando que Deus mandou. E a igreja não pode ser diferente, tem que falar o que Deus falou sempre. E Paulo está preocupado. E hoje, mais do que nunca, novamente, precisamos falar o que Deus quer que se fale. Porque esse evangelho suave que anda por aí, ele anda fazendo com que muitos cristãos se tornem cômodos, relaxados. E tem uma outra impressão da igreja: eu vou para a igreja para ter sucesso, prosperidade, passar bem, não tem mais doente, está tudo ótimo. Não é isso. Nunca foi. Precisamos acordar enquanto é tempo. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que mais importa na minha vida? É esse sucesso, essa prosperidade, é eu estar curado,
ou é a salvação através da cruz de Jesus? Qual é o teu maior tesouro? Correr atrás do quê? Imitas a quem? O que tem maior valor para ti? Coisas, momentos, conquistas? Muitas pessoas querem coisas. Eu quero o celular da moda, eu quero a televisão, eu quero o melhor carro. Eu vou lutar para conseguir cada vez mais. Outros conquistas. Eu hoje tenho bacharel, sou bacharelado, amanhã eu pós-graduado, amanhã mestrado, doutorado. Eu quero ser importante, eu quero cada vez conquistar mais poder. E outros querem momentos de satisfação. Eu quero curtir a vida, eu quero beber, comemorar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o shopping, nada contra isso. Mas o cristão ele pensa assim: poxa, eu tenho 6 dias para trabalhar, para conquistar aquilo que eu preciso para viver no 7º dia. Tomara que chegue logo do domingo para eu ir na casa do Senhor agradecer, orar, louvar, buscar o perdão dos pecados, participar da Santa Ceia, em comunhão com outras pessoas na fé. É assim que o cristão pensa. Nós pensamos assim? O que é o mais importante? Coisas, momentos, conquistas ou a nossa eternidade? Teve um membro muito rico, lá do interior. Chegou para o pastor, estava desesperado. Foi lá na casa do pastor e disse: perdi tudo. Perdi tudo. Estou arruinado. Irremediavelmente perdido. O pastor ficou assustado. Mas o que aconteceu? Me fala. E ele chorando disse: para mim acabou. Ele disse: o que aconteceu? Ele disse: descobriram minha senha do banco, tiraram todo o meu dinheiro. O pastor disse: tu me deu um susto. Eu achei que tu tinha perdido tua alma para o diabo. De repente aquele membro começou a refletir. O pastor disse: tudo pode conquistar de novo, trabalhar. Agora, se tu tivesse perdido tua alma, aí tu teria perdido tudo. Tu estarias irremediavelmente perdido. Onde está teu tesouro, ali está teu coração. Tua vida é feita em busca de momentos, de coisas, de conquistas, ou da eternidade? Quem ficar firme até o fim será salvo, diz Jesus em Mateus 10, 22. Querido irmão, querida irmã, tu estás preocupado com a tua vida ou não? Ou vive uma vida amorosa? Estou na igreja, está tranquilo, como se ele bem está. Ou tu lutas todo dia para vencer as tentações. E sabe que a vida é uma tribulação, sim, porque as tentações são muitas. E que a vida do cristão, aqui é uma passagem, a nossa pátria está no céu, lá sim. Seremos perfeitos e teremos a glória. Aqui vamos passar por dificuldades. E temos que nos posicionar contra esse politicamente correto que sempre confronta e afronta Deus. Não podemos ficar em cima do muro e dizer: não, sobre isso eu não falo. Eu falo sobre futebol, eu falo sobre moto, eu falo sobre... Mas quando chegar nessa questão de me posicionar para defender os mandamentos, aí Deus que se vire. Não, você que é testemunha dele. Você que é cristão, Deus conta com você. Paulo diz: viva Cristo todo dia. Imite o meu procedimento. Qualquer hora. Pode ser a nossa hora. Hoje é quarta-feira. Eu vou dar uma notícia que vocês não sabem com certeza. 4 pastores da nossa igreja já morreram. Segunda, terça e quarta. Segunda-feira, Fernando Pinti. Ontem, Otto Gell e Elimar Nimer. E hoje, Paulo Udo Kunz, que já não era mais pastor, pelo seminário. 4 pastores em 3 dias da nossa igreja. Amanhã pode ser. Tem um aqui que só tinha 2. Elimar Nimer só tinha 2 anos a mais que eu. Os outros eram um pouco mais velhos. Você está pronto para ser chamado por Deus? Ou está levando a sua fé em banho-maria? Como diria eles. Paulo dá o chacoalhão aqui. Na congregação diz: eu estou chorando por essas pessoas que estão entre nós, são membros, mas não estão levando a sério. Porque eles pensam comer, beber, se divertir, está tudo certo, não querem se arriscar.
e estão indo para a perdição. Eu quero ver todos vocês na salvação, como esses pastores que faleceram nesses 3 dias estão. Para isso, é preciso olhar para a cruz de Cristo com sinceridade e dizer: foi por mim, foi por amor a mim, e fazer valer a pena, e dizer: Senhor, agora eu quero viver para Ti também, todos os dias, com alegria, com gratidão, testemunhar, me posicionar, falar, não interessa o que os outros pensam, é Tu que me julgas. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei. Quem me negar, quem cala a boca, está indo para a perdição. Paulo é enfático aqui. É o tipo de pregação que a gente não quer ouvir, mas precisa ouvir. Os filipenses não queriam ouvir essa pregação, mas precisavam ouvir. Se precisar mudar companheiro, companheira, agora é a hora de mudar. Paulo fala em perdição e vida gloriosa transformada por Cristo na salvação. Para onde tu estás indo? Quaresma é hora de olhar para dentro de si. E se preciso mudar enquanto é tempo. Eu lancei um desafio 2 semanas atrás. Das 24 horas, esse período de Quaresma, 1 horinha só com Deus. Em oração, devoção, leitura bíblica. A última vez eu perguntei aqui, quantos aceitaram o desafio? Apenas 2 pessoas levantaram a mão. Não quero constranger a vocês, não vou perguntar isso de novo agora. Mas o que é 1 hora por dia para aquele que nos dá 24 horas? O que é 1 hora por dia para aquele que nos amou tanto, que se jogou numa cruz, foi xingado, zombado, cuspido, caluniado, para não nos perder no inferno? O que é 1 hora por dia? Para aqueles que vivem na comodidade, no relaxamento, vão dizer: não tem tempo, não dá. Paulo colocou um alerta aqui: cuidado. Só existem 2 lados, 2 caminhos. E Deus sempre de novo oferece o caminho da bênção, da maldição, da vida, da morte, para que ninguém depois possa dizer: eu não sabia. Como eu falei, se for preciso mudar, mude agora. 4 pastores, eu estou falando dos pastores porque me incluo aqui, fora tantas e tantas outras pessoas, mas uma hora vai chegar a nossa hora, e aí nós imitamos quem? Para seguirmos o caminho de quem? Que eu e você, nessa vida, possamos imitar. Paulo imitou Cristo. Imitando Cristo, nós somos filhos de Deus, porque Ele fez a vontade do Pai. E estaremos juntos na glória. Que realmente possa ser assim. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.